O professor Hélio Porto Júnior, né? Além de professor, também gosta de botar a boca na latinha. Botar a boca na latinha é fazer programa de rádio mesmo. E você faz um programa de rádio que é bastante voltado para o lado do entorno. Exatamente. Que a Mega FM ouve-se bem cá, mas se ouve muito melhor para lá. Ela é voltada. E você deve sentir o quanto o pessoal do entorno precisa de uma boa gestão naquela região. É verdade. Né? Na realidade... Porque não adianta dizer que tem milhões, milhões, milhões e também a gente não vê o negócio lá acontecendo. Como é que você traz a sua experiência como radialista daquela região? Olha, na realidade a Mega ela é sediada em Lusiânia, né? E os estúdios ficam no Gama. Então toda aquela região do entorno sul do Distrito Federal nós temos uma abrangência na Mega excepcional. Certo. E nós sentimos uma dificuldade realmente muito grande naquele setor de falta de investimento público. Porque, como base, nós podemos levar em consideração que o problema mais sério que nós temos lá é a falta de um empenho maior do governo do estado de Goiás para poder apresentar mais investimentos na área de segurança pública. Se houvesse esse investimento, certamente, nesse momento em que o Distrito Federal paga para que as tropas da Força Nacional realizem esse trabalho e o Estado Federal banca a Força Nacional num estado onde deveria ter uma polícia militar de qualidade e que segurasse todos os problemas que o entorno apresenta hoje. Hoje no entorno nós temos problema seríssimo de violência, né? A violência cada dia crescendo mais. Nós temos no entorno problema de investimento público na área de saneamento básico, que é um problema seríssimo no entorno. Eu vou dar um exemplo na cidade, o município de Valparaíso, onde nós temos uma proximidade maior, Valparaíso de Goiás, onde nós temos no centro da cidade a falta de esgoto. Parece uma coisa absurda, mas na etapa A, mesmo etapa você B, está falando centro da cidade, eu não estou falando de periferia, não, estou falando do centro da cidade. Exatamente. É uma cidade criada há 13 anos, é um município criado há 13 anos. Na época, era para ser um pequeno município, que era uma construtora, que naquele período investiu naquela região. E acabou sendo uma grande cidade. Hoje, Valparaíso conta com 150 mil habitantes. Não tem esgoto no centro da cidade, não tem saneamento básico, falta asfalto, falta segurança pública. Existem delegacias que funcionam até 18 horas. Eu nunca tinha visto isso em toda a minha vida. A delegacia que fica no centro da cidade, ela funciona até 18. Terminou o expediente na delegacia, você tem que recorrer para o CIOPS, que é um projeto integrado com o Distrito Federal, né? E também a região do estado de Goiás. Ou seja, se você passou do período das 18 horas, você tem que contar com um sistema integrado de segurança pública que quem, na realidade, banca é o Distrito Federal. Então, a região do entorno, que geograficamente está situada no estado de Goiás, tem, na minha opinião, completo abandono das autoridades competentes. Na área de segurança pública, na área de saneamento básico, de infraestrutura, enfim, tudo aquilo que uma cidade necessita para a sua sobrevivência. Eu fico imaginando também se não estão gastando mal o dinheiro público. Os gastos públicos aí são importantes, porque às vezes se coloca, por exemplo, na mira uma determinada coisa, quando a população grita por outra. Eu gosto de governos e prefeitos, por exemplo, governadores, que ouvem a população e ouvem a comunidade. Nós fizemos, por exemplo, vimos acontecer no Distrito Federal e em outras grandes regiões, quando o governador, quando o prefeito ouve a comunidade e tenta colocar aquilo em ação, as coisas melhoram. Eu estou achando que está precisando ouvir um pouquinho mais o povo do entorno aqui do Distrito Federal. Diga aí, meu caro. Eu sei muito bem o que a Maria está sentindo, até porque eu tive a oportunidade... Todo dia você ouve isso lá na rádio. Eu tive a oportunidade... Por isso que nós fizemos questão que você estivesse aqui. Ué. É verdade. Eu tive a oportunidade de dar aula, inclusive, em escolas públicas lá no estado de Goiás. E nesse período, eu pude observar a tremenda falta de estrutura que existe também na área de educação. Vou te dar um exemplo do que aconteceu comigo em alguns momentos. Eu sou professor de português e inglês, sou formado em letras. E num determinado momento, em algumas oportunidades, faltando professores de matemática, de física, de química, e é claro, excedendo o número de professores na área de português, eles pediam que nós dessemos aula daquilo que não era a nossa matéria. Certo. Eu me neguei, inclusive cheguei a ser punido por conta disso. Cheguei a ser punido por conta disso, porque eu não queria dar aula de química. Mas peraí, a minha formação, a minha licenciatura nunca foi de química, nunca foi da área. E isso acontece no estado de Goiás com frequência. Da mesma forma que ocorreu comigo, certamente deve estar ocorrendo também com a nossa amiga lá de Planaltina.
E olha, nós estamos falando hoje bastante para Planaltina de Goiás. Fazia tempo que Planaltina de Goiás não participava tão efetivamente. Acho que bastou um ligar para os demais amigos nossos de Planaltina de Goiás fazerem a mesma coisa. Ô, Antônio Leitão, boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo. Pois não, Antônio. É um recado e uma pergunta. Então vai lá. Pelo recado, conforme sondagens, o povo de Brasília rechaça de maneira veemente a ideia do Estado Planalto Central, porque eles acham que vão ser prejudicados e com razão. Agora a pergunta é a seguinte: que tal se os eleitores do Valparaíso todos votassem no Valparaíso, se os eleitores do Novo Gama votassem no Novo Gama, se todos os eleitores de Águas Lindas votassem em Águas Lindas, enfim, se todos os eleitores do entorno votassem do entorno, como será que o Estado de Minas Gerais e o Estado de Goiás tratariam essas cidades? Boa pergunta, Antônio Muito obrigado. Leitão. Boa pergunta. Porque não adianta, por exemplo, Valparaíso, por exemplo, ter cento e quantos mil habitantes que você falou? 150 mil habitantes. Deveria ter pelo menos uns 60 mil. Não tem hospital, viu, Celso? Deveria ter uns 60 mil eleitores por lá. Garanto que não tem 20 mil, 30 mil, amigo. Não, tem mais. Será? Mas tem 40, não, em torno de 44 gente mil. que mora lá e vota cá. Eu sou eleitor do Valparaíso. É importante colocar que eu sou eleitor. Poucos que eu conheço. Eu sou eleitor. Mas vamos lá. Tem 44 mil eleitores. Uma boa pergunta do Antônio Leitão, hein? Colocação, não está na hora de realmente a gente estar votando no lugar onde se mora e onde se vive. Mas a previsão legal é essa, Celso. Eu sei. Agora, uma informação da nossa produção através do nosso Harrison lá, o seu Valparaíso, amigo, onde você vota, só tem 46 mil eleitores. 46 mil. Tá certo? Eu chutei 44, cheguei perto. Né? 46 mil eleitores, para uma população de quase 200 mil, porque faz tempo que contaram esses que você disse aí. Eleição, pouco demais, sinal de que tem outros 40 e tantos mil lá votando aqui no Distrito Federal. Temos que mudar um pouco mais, temos que começar a puxar um pouquinho mais a brasa para a própria sardinha. Porque não adianta chegar aqui e chorar de lágrimas de crocodilo, e aí eu pergunto, e você vive, mora lá e realmente é um cidadão daquela cidade? Não é. Então aí fica bastante complicado. Não está na hora da gente conclamar esses municípios brasileiros, inclusive os nossos do entorno, Hélio, para que façam um tipo de gestão assim, que visualizem os reais problemas e passem a solucioná-los? Porque eu só estou ouvindo choradeira, a solução que é bom eu não vejo nenhuma. É lamentável isso. Na realidade, eu acho que não só o interesse de toda a região do entorno, mas de todos os municípios que enfrentam também esse problema, é exatamente com relação a uma administração séria, uma administração adequada com a realidade do município, sem exageros e, claro, consequentemente, trazendo um retorno para os seus munícipes. O que eu vejo, e dei alguns exemplos do Valparaíso, até porque eu conheço muito bem a cidade, conheço muito bem o município, e eu vejo, eu creio que não seja só um problema do município de Valparaíso, mas também de todas as cidades do entorno. Problemas na área de saúde seríssimos. Valparaíso, por exemplo, teve do Estado. Não, mas nós visualizamos exatamente todos esses problemas. Não está na hora de alguém chegar lá e fazer o mapa da mina, não? Sim, mas o problema não é o mapa da mina. O problema é os prefeitos desses municípios se envolverem com esse problema, chamar a população, serem sérios a ponto de colocar na prática aquilo que os municípios precisam. Né? Diga aí. Faça, por favor. Já vou falar contigo, Wellington. O que ocorre às vezes é que as pessoas se preparam para ganhar a eleição, não se preparam para governar. E depois começam a botar a culpa na legislação. Com a chegada das eleições municipais, o burburinho já se formou em toda a região do entorno. Quero crer que aí no seu município. Eu tive no começo de janeiro, em São Paulo, Minas, já todo mundo só se falava em eleições municipais, já se falava em candidatos, busca de candidatos. Aqui já há uma grande movimentação. O verbo desses candidatos a gente já vai conhecer. Aliás, já conhecemos. Vão falar de segurança, vão falar de saúde, né? Educação, quase sempre. Mas atitude que é bom. É o que está faltando, né, Celso? Porque, na realidade, já estamos habituados a ver sempre aquelas mesmas histórias. Falta saúde, falta educação, falta segurança. Entra a administração, sai a administração e continua faltando segurança, continua faltando saúde. O que está faltando para o povo do entorno, realmente? Aqueles que votam lá, já vamos esquecer até que mais da metade que deveria estar votando lá não está votando, já não vota lá. Mas para os que votam lá, aqueles que realmente vivem a cidade, o que é que devem fazer nesse momento? O que você visualiza, por exemplo, através do seu programa de rádio? Olha, eu acho que deve-se tomar um cuidado muito grande com os oportunistas. Existem oportunistas em todos os cantos. Verdade. E da mesma forma que existem os oportunistas eleitores,
que são aqueles que têm o sistema volátil, votam no Distrito Federal e também no entorno, os oportunistas também candidatos, que são aqueles que moram aqui no Distrito Federal e que saem candidatos no entorno. Isso acontece com muita frequência, Celso, e é um caso muito sério no entorno. Não há um compromisso desses candidatos com a região, eles não conhecem essa região e certamente não poderão fazer um trabalho adequado para a região da qual saem candidatos. Então, eu acho que um lembrete importantíssimo que tem que se passar para a comunidade dessas cidades é exatamente isso, tomar cuidado, escolher muito bem o candidato e ver qual o compromisso que ele tem com sua cidade. De que preferencialmente esteja lá dentro dela. More, que conheça as necessidades da cidade, eu acho que isso é importantíssimo. Assim, não é assim não, é assim, de gente que mora aqui dentro do Distrito Federal saindo candidato em volta aqui, Vou começar a dar nome aos bois, inclusive, aqui. Para a gente concluir, meu caro Frederico. Acreditamos que a oportunidade chegou, a eleição está próxima, eu acho que isso serve de orientação, inclusive, já que a necessidade existe, lembremos da necessidade que todos temos, os do entorno e outros municípios quaisquer, e vamos exigir cobrar essa conta. Chegou a hora, né? Vamos ver se quem não fez o que tinha que fazer, mudar esse nome, vamos renovar se for o caso, ou manter os que forem bons, mas pensando evidentemente naqueles que aplicam com correção o que está previsto como administração. É esse o caminho. Se esses homens e mulheres que passarão a governar os nossos municípios quiserem uma ajuda, por exemplo, até para poder, depois de eleitos, governarem bem, pode-se buscar esse tipo de ajuda? E quando eu digo ajuda, é quase sempre para gastar bem, para ver se está gastando bem, e aí passa pelo bolso, passa por quem conhece. E quem trabalha lá dentro do Banco Central, quem trabalha nesse tipo de órgão, sempre sabe um pouquinho mais. Qual é o caminho das pedras para se fazer isso? A administração bem feita, certamente por seriedade, preocupação com a comunidade e, evidentemente, dar o retorno pelo qual ele foi eleito. Se a preocupação existe, é um grande passo a seriedade. Os caminhos eles virão com o tempo, porque a assessoria sempre se tem para ser prestada. Não é falta, na realidade, até desse acompanhamento técnico, sim, da vontade política, evidentemente, de fazer cumprir a obrigação que todos fazem quando assumem o mandato. Demais. Obrigado pela sua participação. Estarão conosco amanhã deputado Dr. Talmir, estará também o Pablo Melo, que é de uma ONG muito importante da região de São José do Rio Preto, se eu não me engano. Se não for, é quase perto. Né? E vamos, sim, o deputado José Fernando, bom mineiro, filho de Zé Aparecido. Né? Que bom, a gente vai falar disso, de verde, que te quero verde. Amanhã, 9h30 da noite. Até lá.